Pode parecer muito estranho para algumas pessoas, mas o delivery já está numa etapa de desaceleração. Eu sou Sérgio Molinari, esse é o meu canal no YouTube. E como a gente vai falar de delivery, queria dar uma sugestão para você. Ali no nosso canal a gente tem uma playlist especificamente sobre vídeos que a gente já produziu sobre o tema de delivery, sobre dark kitchens e etc. Então, se esse tema é relevante para você, dá uma passadinha depois e verifica mais alguns vídeos que podem ser interessantes para você. E aproveitando, queria te sugerir também outra coisa. Coloca aqui a tua opinião, qual é a tua versão na estratégia da tua empresa, de como você enxerga o delivery para os próximos anos, especialmente se você está considerando que o delivery para os próximos anos deverá crescer na mesma intensidade, na mesma velocidade que ele vinha crescendo até então. Para a gente falar de desaceleração, e eu até tive a curiosidade de testar esse título para o vídeo. Quando a gente vai falar de desaceleração, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender do que é que a gente está falando. Qual o significado de desaceleração? Porque muita gente, quando você ouve a palavra desaceleração, associa isso à queda. E desaceleração não é queda. Desaceleração é diminuição do ritmo de crescimento, da velocidade do desenvolvimento e etc. E é disso que a gente está falando sobre as perspectivas para o delivery. A gente está falando de uma diminuição significativa do ritmo de crescimento do delivery aqui no Brasil. E sempre que a gente fala de delivery, a gente acaba caindo na necessidade de, antes de qualquer coisa, dizer delivery é uma parcela importante do mercado de food service e o delivery online é uma parte do delivery. Por que que isso é crítico? Porque a gente está muito acostumado a receber tanta informação e ser tão seduzido e tão estimulados pela taxa de crescimento, pela volúpia dessa parte que é o delivery online, que a gente começa a entender ou transferir esse raciocínio para tudo que é delivery, o que não é verdade. O delivery online é uma parte do delivery, que por sua vez é uma parte do food service. É um pouco em cima dessa certa confusão que a gente vai navegar aqui agora. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre o que acontece nos últimos 2 anos, porque isso é o pano de fundo para o tema da desaceleração. Então, primeiro, 2019. O que acontece em 2019? A gente tem um tremendo crescimento, muito antes de pandemia, nada relacionado à pandemia. A gente teve um crescimento estimado em 110% do delivery online em 2019. Só que como o delivery online ainda era uma parcela significativamente menor do delivery, o delivery como um todo cresce 6% em 2019, puxado pelo delivery online, onde a grande parte do crescimento do delivery online tinha acontecido como migração de formatos off para online do delivery. E esse crescimento do mercado do delivery como um todo, esse 6%, era mais ou menos o dobro do que cresceu o food service como um todo. Ou seja, delivery aumenta a sua participação no mercado de food service para aproximadamente 8% lá em 2019. Entre o ano 2020, a gente já sabia que o delivery ia continuar crescendo muito aceleradamente, mas esse muito aceleradamente ganha uma dimensão exponencial por conta da pandemia, e o delivery online cresce pelo menos 150%, o intervalo que a gente avalia entre as nossas estimativas e algumas das principais pesquisas do Brasil mostram que o delivery online cresceu de 150% até 175% no ano passado. E esse crescimento do delivery online implica ou gera um crescimento de 30% a 40% no delivery como um todo. E o delivery cresce 30% a 40% num food service que caiu 30% ou mais. Ou seja, a gente tem movimentos absolutamente antagônicos entre o mercado de food service como um todo e o delivery. E o que faz com que ao final de 2020 a gente tenha o delivery representado no ano algo como 15%, talvez 16% do mercado total de food service. Eu vou repetir.
15% a 16% do mercado de food service no ano de 2020. Eu faço questão de comentar isso com ênfase, porque tem muitas formas de se falar sobre o crescimento do ano passado, formas um pouco rasas ou um pouco claras, que levam ou induzem as pessoas a entender que a gente está falando que o delivery o ano passado representou 30%, 40%, 50% do food service, e não é verdade. Não existe nenhuma base que sustente isso se a gente parar para fazer 15 minutos de contas sobre esse mercado. Então, esse é o pano de fundo 2019 e 2020. Em cima disso, a gente vai pensar o que vem pela frente. Para a gente falar do que vem pela frente, eu vou pegar aqui 3 raciocínios. Primeiro, usando uma pesquisa do Kantar, 80% dos consumidores de até 50 anos de regiões urbanas já são consumidores de delivery. E se a gente considerar que 90% da população brasileira é urbana, eu estou dizendo de alguma forma aqui que é o seguinte: não existe mais tanto aumento potencial de penetração de consumidores no delivery. Fato 1. Ponto 2. A nossa recente pesquisa do finalzinho do ano passado, a visão dos operadores sobre o abastecimento, ela também teve um capítulo falando especificamente do delivery, e a gente identificou o seguinte: 58% dos restaurantes, lanchonetes e padarias passaram a atuar no delivery no ano passado. Quando eles dizem passaram a atuar, é porque eles não atuavam. Então, esse número, mais todos os que já atuavam, levam a gente a uma segunda conclusão, que é, da parte mais qualificada dos operadores do Brasil, a grande parte já atua no delivery. Ou seja, o potencial de ampliação da base de estabelecimentos que operam no delivery também já não é um potencial significativo. E só fazendo uma retranca desse número grande de entrantes no delivery do ano passado, a gente tem que 52% dos estabelecimentos passaram a atuar via marketplaces, pelo menos um marketplace. Então, esse é o fato 2. O potencial já diminuído de ampliação, de penetração nos estabelecimentos. E o terceiro bloco aqui de argumento é: a gente está vivendo uma situação em que mais cedo ou mais tarde, e aí com um avanço da vacinação, diminuição do número de vítimas de Covid, um certo assentamento do mercado, o consumo presencial retoma tração. Até porque é o que todas as pesquisas indicam como desejo do consumidor, como até uma certa angústia de ter que abrir mão de estar presencialmente no estabelecimento e uma certa saturação de fazer tantas refeições através do delivery, ou até tendo que preparar em casa. Quando a gente coloca esses 3 elementos, né, de saturação, diminuição de potencial de penetração junto ao consumidor, junto aos estabelecimentos, e uma provável retomada em alguns meses do consumo mais presencial, onde a gente quer chegar com essa história é o seguinte: não existe nenhum elemento significativamente seguro, não existe nenhuma perspectiva palpável para justificar crescimentos do delivery já a partir de 2021, numa casa nem próxima do que ele viveu nos últimos 2 ou 3 anos. Esse é o ponto. Então, a gente de forma nenhuma está dizendo aqui que o delivery não é um dos 2 principais movimentos que afetam o mercado de food service nos últimos anos. O maior deles, pandemia, sem sombra de dúvida. O segundo maior é o delivery, sem nenhuma dúvida. Ele vai continuar importante dentro do food service, ele vai continuar crescendo algo acima da média de mercado, mas nem de longe a gente deve esperar dobrar de tamanho a cada ano nos próximos anos. Até globalmente, a expectativa do que deva acontecer é que em 2020 o mercado global de delivery online, por exemplo, cresceu um pouco mais de 20%, perto de 23%, previsão para esse ano é crescer 11%. Então, não esperemos crescimentos tão grandes, nem de longe. Mas temos sim que ter uma estratégia robusta para o delivery, até porque se ele vai continuar crescendo e se a competição dentro dele vai continuar crescendo
porque ele não vai mais dobrar a cada ano, os melhores vão se posicionar bem e vai ter muita gente que vai se tornar inviável dentro do delivery. É por aí. Boa sorte!